Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Quintas da TI. E hoje é uma palestra bem bacana. Nada melhor do que um MVP em SQL Server, né, Marcos? Para poder apresentar esse Quintas da TI. Marcos, é contigo. Boa noite, cara. Seja bem-vindo ao Quintas. Show de bola, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho para o pessoal. É uma honra, já faz algum tempo a gente está tentando combinar esse Quintas aí para acontecer e deu certo. Então, queria primeiramente agradecer então a vocês aí pela oportunidade de estar falando, pela iniciativa. A gente sabe o quão difícil é estar mantendo, primeiramente fazendo um projeto como esse, uma iniciativa bacana, e segundo, manter esse tempo todo aí que vocês já fazem, né? Então, parabéns mesmo pelo trabalho. Também obrigado a todos que estão aí presentes. A gente sabe que também é um pouquinho tarde, mas acaba sendo o horário que a gente consegue fazer o nosso projeto aí, fica bacana. Obrigado a todos, então vamos começar. DBA SQL Server por acidente, uma véspera de Black Friday, então um gato preto aí para começar a nossa apresentação. Eu sou Marcos Vinícius Bittencourt. Para quem não me conhece, eu sou MVP em SQL Server, sou PES Regional Mentor. Eu só queria pedir para todo mundo, vocês conseguem ver do lado direito lá em cima em comentários, tem a corzinha verde lá. Eu vou pedir que coloque em azul quem é DBA, quem trabalha com banco, e coloque em vermelho quem não trabalha com banco, mas trabalha indiretamente, de alguma forma, acessa ou não, e eu vou me apresentando enquanto isso. Sou Regional Mentor do PES. O PES é uma organização de SQL Server mundial, não vinculada à Microsoft. Ela une e centraliza todos os grupos de usuários de SQL Server. Eu sou bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade de Caxias do Sul, que é a cidade onde eu nasci. Atualmente trabalho no Grupo Boticário, em Curitiba. Sou Chapter Leader do grupo de usuários SQL Server RS, que é um grupo filiado ao PES, é um Chapter oficial. Então é um grupo que o PES reconhece e aí dá suporte todo para as atividades do grupo. Sou fundador do canal For IT, é um canal de tecnologia, informações, posts técnicos e genéricos. Também fundador do canal do YouTube SQL 8K, é um projeto um pouquinho diferente, a gente fala com a comunidade, sobre a comunidade, às vezes técnico, mas também para ver um pouquinho o outro lado de quem está falando com vocês conhecerem também. Meu Twitter, meu blog e o canal do YouTube, para quem quiser acompanhar. Fiquem à vontade. Bacana que eu vi que tem um pessoal aí que não trabalha diretamente com SQL Server. Isso é bacana até para a gente trocar um pouquinho de experiência. Durante aí eu vou pedir que vocês também participem com algumas pontuações de como é a experiência de vocês. É legal aí que todos possam participar. Muito obrigado. Vamos lá. Então, o que é na verdade um DBA SQL Server por acidente? Algum tempo atrás, eu pensei em montar uma palestra que eu pudesse falar um pouquinho de como um DBA acaba trabalhando com banco de dados e que, em boa parte das vezes, é muito parecido. E aí eu pensei, de que forma que a gente identifica uma pessoa que não tinha um planejamento de carreira e acaba caindo na área ou acaba assumindo essa responsabilidade? E esse é o DBA SQL Server por acidente. Então vamos ver o porquê que isso acontece. Na verdade, por que eu tenho um início de carreira como um DBA SQL Server por acidente? Primeiramente, eu acho que a gente tem a questão da oportunidade, né? Nem todos tiveram uma entrevista para vaga de DBA. Muitas vezes a pessoa já trabalhava na empresa, já tinha suas atividades e de repente apareceu isso. Ou até muitas vezes essa pessoa foi convidada a participar. E por que isso também pode acontecer? Por reconhecimento. É o funcionário que tem um maior conhecimento na área,
Também é o nosso colaborador com mais tempo de experiência, que a gente confia, a gente quer dar essa oportunidade para ele. E pode ser por acaso, né? Muitas vezes, e já conheci muitas pessoas que era o desenvolvedor que trabalhava diretamente com o banco, de repente o DBA, tinha um DBA na empresa, esse DBA saiu e beleza, quem é que conhece mais é aquele cara ali. Esse cara vai ser o nosso novo DBA. E a partir daí vem uma série de responsabilidades. A gente está tratando dos dados das empresas, né? O DBA nada mais é do que a pessoa que vai administrar a informação. E hoje em dia um dos bens mais valiosos das empresas é a informação. Mas agora, então, o que eu faço? Eu acabei de assumir essa responsabilidade e eu não sei o que fazer. Como é que eu começo? Qual que seria o primeiro passo? Então eu separei algumas coisinhas para a gente ver como o SQL funciona e como eu começo essa minha vida de DBA. O primeiro ponto seria a exploração, a descoberta dos meus recursos. E aí, onde está o SQL Server? A gente sabe que dentro do Windows, se eu for em serviços, eu vou ver lá os serviços do SQL Server rodando, seja quantos eu estiver rodando no meu servidor, mas o melhor lugar e o recomendado para estar trabalhando e também buscando as minhas instalações é dentro do Configuration Manager. Esse cara fica onde? Lá em iniciar programas, daí vai procurar lá o SQL Server, e aí lá vai ter um carinha que é o Configuration Manager. Este cara é responsável pelas configurações. Então nele tem o serviço, tem a parte de protocolos de configuração de rede, do Native Client, que é a forma de conexão. Então lá tem tudo. Vocês podem estar visualizando desde a parte de agendamento, um cara que é responsável por isso, a parte de análise, reporte e o próprio SQL Server. Estão todos os serviços ali. Inclusive é bem interessante que do lado, uma das colunas dela é o Process ID. Então eu consigo inclusive ver no Task Manager qual é o processo. Se eu tiver mais de um SQL Server, eu consigo identificar através desse número. É a minha descoberta. Eu preciso saber na minha empresa onde estão todos os meus bancos de dados. Onde está o meu SQL Server e onde está a minha configuração. Então, acesso o meu servidor, dou uma olhada, vejo as minhas configurações, vejo como ele está ali. E de que forma eu vou acessar esse cara? Já sei onde está o meu SQL Server, então como é que eu administro ele? Bom, a ferramenta mais indicada é o Management Studio, é a ferramenta do SQL Server, diferente de algumas outras ferramentas de banco de dados. O SQL Server ele possui uma ferramenta própria muito poderosa, muito intuitiva, muito fácil de trabalhar e que concentra praticamente todas as atividades que a gente precisa fazer. É essa ferramenta aqui que também vai estar lá na mesma pastinha dos programas, Management Studio. Abriu ela e a gente vai falar um pouquinho de segurança, de autenticação. Como que o SQL Server, como que eu autentico no SQL Server? Então, basicamente, o SQL Server aceita dois tipos de autenticação. Windows Authentication e SQL Server Authentication. Eu gostaria que vocês participassem agora, então só marquem lá, todo mundo puder botar em roxo, quem aqui tem algum ambiente ou usa algum ambiente que usa Windows, usa SQL Server Authentication. Legal. Beleza. Bacana, tem um Bruno, Luiz, Raul e o Geraldo. Pessoal, olha só. Não é de todo mal, mas eu vou explicar um pouquinho de como esse cara funciona. Quando a gente está falando de SQL Server Authentication, a gente está falando de uma autenticação gerada dentro do SQL. É uma autenticação de um usuário dentro do banco de dados. Quando eu estou falando de Windows Authentication, eu estou falando da mesma autenticação do sistema operacional. Ou seja, eu estou falando de usuário que está logado na máquina é quem vai autenticar. Eu não preciso passar a senha para essa conexão. Quando eu estou falando de SQL Server Authentication, eu estou falando de informar o usuário, informar senha, e um dos pontos que, na minha opinião, é o pior nesse ponto, que é o fato de eu não saber quem está conectado nessa máquina. Ou seja, eu posso simplesmente pegar aquela senha que foi passada para a minha aplicação,
passar para o meu colega vai conectar e vai autenticar e está funcionando. Ele está acessando o banco de dados, sendo que era uma senha da minha aplicação. É um risco grande aí que eu tenho que correr e como que eu gerencio isso, né? Como que eu bloqueio isso? Inclusive tem ferramentas que são compradas, né? Ferramentas pagas, que fazem esse tipo de gerenciamento, para que esta autenticação, SQL Server Authentication, seja usada apenas da máquina X, porque é uma autenticação de um usuário de aplicação. Fora isso, não existe como. A não ser que eu vá fazer triggers para autenticação e fique testando algumas coisas pré-definidas, mas é um risco muito grande, eu não tenho gerenciamento disso. Então a recomendação, sempre que possível, e muitas vezes o pessoal não sabe que a aplicação poderia funcionar com Windows Authentication, mas vem lá por default SQL Authentication e sai usando. Então sempre que for possível, questione. Essa aplicação não pode ser com Windows Authentication? Muito melhor eu criar uma conta de serviço para o meu programa rodar do que eu passar um usuário e senha que pode ser usado em qualquer lugar e que já de início eu tenho que passar essa senha para alguém que vai configurar a aplicação. Ou então eu tenho que perder o tempo do DBA lá para sair, lá junto com quem está fazendo a instalação para colocar um usuário e senha. Então, cuidem muito sobre isso, é bastante importante e esse método de autenticação SQL não é tão recomendado, apesar de ser bastante usado ainda hoje. Além disso, faça a conexão através do quê? Através do nome do servidor ou barra uma instância. Por que eu tenho ali barra instância? Eu posso ter mais de um SQL Server instalado no mesmo servidor. Se eu tiver mais de um SQL Server instalado no mesmo servidor, eu preciso nomear a instância desse cara. Ou seja, eu preciso garantir que mais de uma instalação eu consiga distinguir qual dela eu estou acessando. Então a gente nomeia a instância, dá um nome para ela. Quando a gente faz a instalação do SQL Server, por padrão, ele traz a instância default, ele marca lá que é a instância default, e ele dá o nome de MS SQL Server. Esta instância, mesmo com o nome de MS SQL Server, é a padrão. Para conectar nela, basta colocar o nome do servidor. Qualquer outro nome que eu venha a ter não é a instância padrão, eu tenho que passar o nome do servidor, barra instância, e faço a minha autenticação. Depois eu estou na minha ferramenta, já estou conectado, e aí tem assim tem a minha gama de possibilidades e de opções para trabalhar e administrar o SQL. A gente vai ver um pouquinho de o que a gente pode estar olhando aí dentro, como é que funciona esse cara. Mas eu já estou conectado, já estou dentro da minha instalação. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre o segundo passo, recuperação. Ok, já sei onde estão os meus bancos de dados, sei onde está instalado o SQL Server, já fiz a minha descoberta e agora eu vou falar sobre recuperação. Ou seja, se tiver algum problema, como é que eu volto esse dado, ou seja, a garantia de que essa informação não vai ser perdida. E a gente fala sempre de backup restore, que é a técnica que me garante esse tipo de recuperação em caso de algum problema. E aí eu venho na parte de como fazer isso, backup restore. Como que eu faço isso? De que forma isso acontece? Desculpa, Raul, espelhamento também pelo Hyper-V, tu diz a nível de recuperação dessa estrutura? Se for o caso, sim. Então, sim, é uma forma de recuperação, sim, mas daí a gente vai ver uma questãozinha sobre recuperação, que seria o nosso recover, e a disponibilidade, aumentar a disponibilidade desse cara e diminuir o downtime, que daí vai entrar um pouquinho nesse cara. Mas bacana, é bem isso mesmo. Falando de backup restore, o que vem primeiro? E por que eu pergunto o que vem primeiro? Quando a gente fala de backup restore, a gente sempre pensa, eu tenho que fazer uma política de backup. Como é que eu crio uma política de backup? Eu vou pegar todos os meus bancos de dados, e eu vou fazer um backup semanal completo, eu vou fazer um backup diário diferencial, e durante o dia eu vou fazer um backup de log. Ok? É uma boa estratégia, deve atender bastante, só que eu pergunto o seguinte, eu preciso disso? Eu preciso de todas essas estratégias de backup?
como é que é a melhor forma de eu identificar o que eu preciso? É pensar no processo inverso. Eu costumo dizer que quando a gente pensa em backup, a gente primeiro precisa saber qual é a nossa necessidade de restore. Ou seja, o meu negócio me exige uma recuperação de quanto tempo? Eu não posso perder dados dessa minha aplicação crítica no máximo 2 minutos. Ok, então a partir daí eu vou começar a montar uma estratégia de backup, recuperação de dados de no máximo 2 minutos atrás. Ou que eu não perca até 2 minutos atrás. E aí a gente começa a fazer essa estratégia e começar a criar essa política. Primeiro eu vou montar isso, eu vou entender quais são os meus pré-requisitos e depois eu vou montar a minha estratégia. Então, muitas vezes, a gente acaba montando uma política sem saber se eu estou atendendo aquilo que é a minha necessidade de negócio. Então, o primeiro passo, acho que bastante importante, é se atentar a isso. Eu estou atendendo a minha necessidade de recuperação? Eu estou montando a política de backup da forma correta? E aí sim, a gente vai fazer, através da minha necessidade de restore, a minha política de backup. O William fez uma pergunta aqui, se é possível criar uma trigger que invoque um web service. Dependendo do que tu precisa desse web service, é possível sim, tá? Fiz uma autenticação, nessa autenticação eu quero que um web service receba a informação de quem logou e que hora logou, enfim, é possível ser chamado e passado assim, qualquer tipo de chamada aí, é possível sim. Então vamos lá, backup mesmo considerando um assunto extremamente comum, é um forte aliado na recuperação de desastres. Por que eu falo que ele é um forte aliado na recuperação de desastres? O primeiro ponto, quando a gente vai fazer a recuperação de desastres, é diferenciar o que é alta disponibilidade do que é recuperação de desastre. A recuperação de desastre é quando eu tive um problema e as minhas estratégias de alta disponibilidade não funcionaram. Ou seja, eu vou ter que pegar agora toda a minha estrutura e passar lá, seja para a minha contingência, seja para o meu outro data center, enfim. Eu vou ter que acionar uma outra forma de recuperar meu ambiente porque não funcionou a minha alta disponibilidade, ou eu não tinha configurado porque tratava já direto de recuperação. E o backup é a primeira opção, né? Eu tenho uma outra estrutura e eu vou recuperar o backup de lá. Por isso que eu preciso atender muito bem aquelas minhas necessidades de recuperação. Para que quando eu for precisar realmente dele, eu tenha a condição de recuperar da melhor forma possível. Um outro ponto bastante importante, e fica de recado para que vocês sempre procurem fazer teste o restore dos backups. Não simplesmente faça o backup, porque a hora que a gente for precisar é a hora que a gente tem que ter pelo menos a garantia de que esse cara está lá. Então, um backup bem testado, normalmente ele não é usado, porque a gente até brinca, né, que a lei de Murphy ela ataca quando a pessoa não tem uma boa estratégia de backup. Então, normalmente quem tem um backup bem estruturado, funciona bem, faz testes e garante a integridade dele, nunca precisa. Mas fica a dica, façam testes e garantam que o backup de vocês está sendo executado corretamente. E aí vamos falar um pouquinho de disco. O SQL Server basicamente trabalha com algumas coisas que é CPU, memória e disco, que são basicamente os recursos que todo serviço utiliza. E a gente também precisa entender de como esse cara funciona. Já que eu estou assumindo esse trabalho, eu preciso saber direitinho como o SQL Server vai trabalhar a nível de disco e como ele usa essas informações e qual a melhor forma de eu trabalhar com isso. Então vamos ver o que armazenar e aonde armazenar. O SQL Server trabalha basicamente com arquivos de log e arquivo de dado. A gente trabalha com o arquivo MDF e o arquivo LDF. Então esses arquivos basicamente são os arquivos que guardam as informações e guardam as transações que foram realizadas. E onde eles devem ser armazenados? Esse ponto é bastante interessante. Quando eu estou falando de armazenamento de dados, eu estou falando de desempenho. Então, a melhor estratégia seria deixar esses arquivos separados de forma que um não influencie o outro. Então, criem uma área para armazenar os arquivos de dados
e criem uma área para armazenar os arquivos de log. Eles trabalham de formas diferenciadas. É importante deixar eles separados. Mais uma dica ainda em cima desse momento de armazenamento separado destes caras é o seguinte: façam o armazenamento de log numa área, de dados em outra e, se possível, TempDB numa área dedicada para ela. É importante que tenha essa separação, porque as suas funcionalidades são diferentes. A gente vai ver um pouquinho sobre como isso acontece dentro do banco. Falar um pouquinho sobre o tamanho, o throughput, atenção aos discos que a gente vai estar usando para montar as áreas. Quando eu comento sobre a atenção nessa montagem, é para que a gente tenha e ofereça aquele desempenho esperado pela minha aplicação. Então, estou falando de muito armazenamento, eu estou falando de muita gravação. E normalmente o pessoal, eu vou colocar então na minha área de dados que tem muito armazenamento e eu preciso de velocidade para gravar esses dados, eu vou colocar um SSD, colocar um disco flash, eu vou fazer um desempenho muito melhor. Na verdade, esse é um ponto que já começou errado. Na verdade, o disco flash ou o disco SSD, esses discos me dão um desempenho de leitura muito superior ao disco normal. E esse desempenho de leitura, se eu estou usando basicamente para armazenamento, para gravação das informações, não vai ser utilizado e basicamente eu vou estar acabando com a vida útil de um disco que poderia ser melhor aproveitado. Então, atendam ao que a necessidade da minha aplicação. Nem sempre a gente tem essa informação, mas, se possível, busquem identificar quantos IOPS a sua aplicação faz. É bastante importante que a gente tenha essa informação, se possível, porque basicamente é quem determina o quanto a minha aplicação vai estar utilizando da minha área de armazenamento. Acaba muitas vezes acarretando em alguns gargalos e a gente vai ver disco. Outro ponto muito importante, e muitas vezes a gente não tem acesso em como as minhas áreas de armazenamento são montadas. Porque existe uma equipe de storage dedicada para isso e elas montam as áreas, então eu não tenho a possibilidade de estar participando disso. Mas eu tenho a possibilidade de visualizar como isso está performando, qual é o desempenho dessa minha área. E uma forma bem interessante de fazer isso é estar acompanhando a latência, dar uma olhadinha em qual é o tempo de retorno dessa área de dados para a minha aplicação. A Microsoft recomenda que seja trabalhado até no máximo 21 milissegundos, é um tempo recomendado para um bom funcionamento da SQL Server. Eu vou falar de um contador específico, que é um cara que também influencia um pouco, é o Average Disk Equivalent, ou seja, a fila, o tamanho da fila em média de um disco. Esse contador, na verdade, ele me diz quantos processos estão trabalhando no meu disco no momento. Se vocês forem no Performance Counter e olhar na parte de Physical Disks, vocês vão encontrar esse contador lá. Por que eu coloquei a atenção ser maior que 2? Na verdade, a recomendação é que, no máximo, o número dessa fila seja, no máximo, 2 por disco. E aí que é um ponto bem interessante. É o máximo 2 por disco. Eu tenho a condição de calcular quantos discos eu tenho na minha área? Se eu tenho, ok. É uma forma mais fácil de fazer esse cálculo e a gente pode identificar um gargalo de disco aí um pouco antes dele ser um problema instaurado no meu ambiente. Caso contrário, volto a comentar a questão da latência, acompanhem a latência, vejam se ela aumenta juntamente com a fila, e aí isso começa a dar uma visão melhor se eu posso ou não ter algum tipo de problema no meu ambiente. Falando ainda sobre disco e sobre como medir esse tempo. Olhei os meus contadores, vi todas essas questões, ok, já estou com essas informações bem claras no meu ambiente. Agora, eu não tenho um ambiente ainda, eu estou instalando um ambiente novo, eu estou implementando uma nova solução.
como que eu vou medir isso? De que forma? Mas tem algumas ferramentas que fazem esse tipo de teste. Sugeriria dar uma lida sobre o SQL.io e sobre o IOmeter. São duas ferramentas que fazem esse tipo de teste em cima de storage. Não façam nenhum teste em produção. Esses caras realmente vão usar bastante do que a tua área de armazenamento tem para oferecer. Então, cuidado. Mas é um teste bacana para ser feito em um ambiente que está sendo implementado novo. E realmente ele vai te dar a medida de o quanto essa área te entrega. Aí sim vocês podem ver se ela atende ou não a aplicação que vocês estão instalando, aquilo que vocês pretendem colocar se realmente está sendo atendido. E aí fala sobre escolher a combinação de rede correta. Por que eu falo sobre escolher a correta? Muitas vezes a gente pensa, eu vou optar por rede 5 porque é a melhor configuração de rede e eu não vou ter nenhum problema porque isso é o que todo mundo usa. Sim e não ao mesmo tempo. Na verdade, o famoso depende, né? Muitas vezes a melhor resposta é depende. O que eu vejo bastante sobre esse aspecto? Nem sempre a gente tem à nossa disposição a quantidade de discos que a gente gostaria de colocar no nosso ambiente. Principalmente quanto maior for a necessidade dele, né, e a nossa limitação em discos. Eu já passei por um caso, por exemplo, em que uma das estratégias seria montar um RAID 10, porém, pela quantidade de discos que a gente tinha para oferecer para a área, a RAID 5 era muito mais recomendado para a gente usar. E a gente ia perder um pouquinho dessa segurança, mas a gente não tinha a quantidade de discos que ia oferecer um desempenho satisfatório. Então, sempre se atentem a se realmente vocês estão usando aquilo que vocês precisam de rede e se essa área está oferecendo aquilo que vocês precisam para que não sejam pegos de surpresa depois que está montado. Alterar isso depois que o ambiente já está instalado é muito pior. Então, cuidem bastante disso. Se possível, o quão mais próximo vocês estiverem da equipe de storage e da equipe que faz a manutenção e a criação dessas áreas para vocês, quanto mais próximo, melhor. Eu tenho meu ambiente, o que eu posso consultar? Vamos falar um pouquinho sobre algumas DMVs. Não vou aprofundar em como elas funcionam, fica uma dica para a utilização delas. Busquem, é muito importante a gente ter o acompanhamento de como está o nosso ambiente, de como ele trabalha. E uma das mais importantes que eu poderia citar aqui, DMOS Wait Stats. Na verdade, essa view, na verdade, vai me mostrar as estatísticas de espera do meu banco de dados, ou seja, o que está acontecendo agora no meu banco. Então, eu consigo identificar que tipo de espera mais está acontecendo, como o meu banco de dados está no momento, e eu consigo ver, assim, identificar um pouco mais daquilo que está acontecendo. Há um tempo atrás, a gente estava com um problema no nosso ambiente, e a gente começou a ter um aumento muito grande de transações na aplicação, e a gente recebeu um alerta nesse cenário. Basicamente, procurando os tipos de espera que estavam acontecendo no banco, a gente identificou o acúmulo de sessão, a gente foi buscar as informações sobre qual era o recurso que estava sendo bloqueado nessas sessões e a gente identificou rapidamente que a gente estava com um problema de pressão de contenção na TempDB. Então, recomendo utilizarem bastante, pesquisem sobre elas, que são fundamentais para resolver os problemas. Principalmente os troubleshoots de desempenho, ajuda bastante. Ainda falando sobre a questão dos arquivos e qual é o desempenho deles, IO Virtual File Stats, na verdade eu consigo identificar bastante do desempenho de cada área que eu estou trabalhando. E aí é bom porque eu consigo identificar se existe algum específico lugar em que eu estou com algum problema. Também fica a dica, inclusive, eu acho que... Eduardo, só me confirma esse material vai ficar disponível para o pessoal depois? Vai sim. Vai estar no canal, no YouTube a gravação e se quiser disponibilizar o PowerPoint a gente coloca no site também.
Ah, tá ótimo então. Então fica a dica para vocês usarem, façam os testes, vejam como trabalha dentro do ambiente de vocês. Isso é um ponto bem interessante. Mas vamos lá. Vou falar um pouquinho de CPU, como o SQL Server trabalha com CPU e o que isso representa para o banco de dados, né? Muitas vezes CPU alta pode ser um sinal de query mal desenvolvida. Pode e pode não ser. Então existem os dois pontos, né? O famoso depende, né? Então pode ser, mas como eu identifico isso? E a quantas threads eu estou atendendo? Uma das configurações que determina exatamente a quantidade de thread que a gente está trabalhando é o maxdoc, que é a quantidade de threads que o SQL Server vai estar trabalhando, mas ela é determinada através de um custo, e esse custo é setado nesse custo of threshold. Então esses dois caras são muito importantes para a gente estar identificando a quantidade de threads que o meu SQL Server vai estar trabalhando e poder identificar se eu realmente estou utilizando da melhor forma. E qual é a melhor configuração, Marcos? Eu diria que a melhor configuração é testar. Testem os seus ambientes, vejam a quantidade que é recomendada pela aplicação, vejam qual é a melhor performance de vocês em cada uma delas, e a melhor forma é testar. Não existe uma receita de bolo. Coloque 4 que vai ficar ótimo. Coloque 8. Lembrando que a Microsoft recomenda a utilização normalmente, né, as boas práticas é trabalhar com uma quantidade de NUMA nodes até 8, né? Mas é aquela questão, depende muito do ambiente de cada um e depende da aplicação de vocês. Muitas vezes, paralelizar esse meu plano não é melhor do que fazer ele serializado. Então, por isso, teste realmente para saber se a aplicação de vocês também está usando planos paralelos, se ela faz uso e tira benefício disso. Então, sempre é bom estar identificando isso e fazendo teste para ter essa certeza. Quando a gente está falando de query, a melhor forma de identificar isso é analisar o plano de execução delas, ver qual é o custo e ver se isso está de acordo com a execução que era esperada, né? Então, é bastante importante estar analisando e acompanhando isso. Falando ainda de CPU, tem uma configuração especificamente de CPU, que é o Boost CPU Priority. Eu coloquei um cuidado nesse caso pelo seguinte. Eu até brinco que eu acredito que quando essa opção foi desenvolvida, foi aquela questão assim, quem desenvolveu tinha a maior das boas intenções, mas a execução dela não foi muito bem, não teve muito sucesso. Na verdade, o que acontece com essa opção? O Boost CPU Priority é uma opção que, quando ela está setada, é como se a gente fosse lá no Task Manager, escolhesse o serviço do banco de dados, clicasse no botão direito, colocasse na afinidade e botasse uma afinidade maior. Até aí, tranquilo, parece ser vantajoso, tendo em vista que eu tenho um servidor exclusivo de SQL Server. Se eu marcar essa opção, o serviço do SQL Server vai ter maior prioridade, e com essa maior prioridade eu acabo tendo um desempenho melhor, mais ou menos. Por quê? Porque o SQL Server, por ser altamente acoplado ao sistema operacional, ele depende do sistema operacional para muitas das suas funções. Seja o acesso à memória, o acesso ao dado, o acesso ao processamento, tudo isso passa pelo sistema operacional. Quando a gente marca essa opção do CPU Priority, acaba que a gente está concedendo mais prioridade para o SQL Server, ele vai estar ganhando prioridade, e se a gente em algum momento tiver um gargalo de CPU, ele vai estar ocupando o processador e o processador não vai estar conseguindo atender a solicitação do SQL Server, porque ele está sendo ocupado pelo próprio SQL Server. Então, inclusive, tem cenários de ocorrência de blue screen, crash no servidor, desligou, a gente acaba tendo uma queda do meu SQL Server porque eu resolvi que eu queria marcar uma prioridade CPU. Então, muito cuidado. E até
para entender um pouquinho desse cara, há um tempo atrás até um amigo aí, um grande amigo da comunidade, me deu um toque de por que às vezes tem algumas coisas como essa opção, que parecem não fazer muito sentido. Ele comentou que essa opção foi criada para o SQL Server, principalmente para atender alguns pré-requisitos, como o caso TPC-org, ou TCP agora, TPC-org, que faz os testes de banco de dados, e dentro desses testes tinha uma opção, e essa opção foi criada para atender essas pontuações, essas avaliações. Então, talvez também se justifique o porquê da possibilidade desse cara estar nas opções. Não usem, não marquem, não testem, não façam uso desse cara. E eu já vi muitas vezes em documentação de algumas aplicações vindo como uma das práticas a ser executada, que é marcar essa opção, então muito cuidado. Vamos falar um pouquinho de memória, como o SQL trabalha com memória, como eu posso configurar a memória para o SQL Server. E aí o primeiro ponto seria configurando a memória da forma correta, eu tenho um benefício. Por que eu digo configurando da forma correta? Eu vou dar até um exemplo que a gente acabou utilizando no ambiente que eu trabalho hoje. A gente tem monitoramento de todas as configurações do meu servidor, sendo que um desses monitoramentos é memória, e a gente tinha um threshold para alerta de 10% da utilização. Ou seja, quando eu chegasse a 90% de utilização, eu teria um aviso dizendo, ó, este servidor está com 90% de utilização. E ok, é uma configuração que muita gente tem, está configurado. Aí a gente chegou num seguinte problema. Alguns determinados servidores tinham muito alerta, um alerta constante dessa utilização. O que a gente começou a notar? Que quando a gente tinha, vamos supor, um servidor com 10 GB de memória, quando ele chegava a 9 GB de utilização, ele era alertado. E a gente foi revisar a nossa documentação de como a gente configurava o ambiente. Analisando essa documentação, a gente notou que uma das sugestões da documentação, que era um legado que a gente tinha, uma das sugestões era configurar 90% da memória para o SQL Server. Aí vamos fazer uma conta bem rápida de padeiro, a gente brinca, né? Se eu tenho 10 GB, 90%, 9 GB. Se eu configuro 9 GB para SQL, e se o sistema operacional usar 1 MB, eu já estourei o meu threshold. Ou seja, eu estou configurando da forma errada. Então, o que a gente começou a fazer? Desculpa. O que a gente começou a fazer? Uma análise de quanto de memória eu poderia configurar para o SQL Server. Nessa análise de quanto de memória eu poderia configurar, a gente começou a levantar alguns pontos. Ou seja, eu preciso garantir memória para o sistema operacional. Beleza, a gente botou na conta, X GB. Eu preciso garantir que as minhas outras ferramentas que estão no meu banco de dados, no nosso ambiente, a gente tem antivírus, ferramentas de backup, dentre outras ferramentas de gerenciamento. A gente foi somando todos esses programas que não somos nós quem obrigatoriamente colocamos eles lá, mas a gente precisa que eles estejam lá. A gente foi somando cada uma dessas utilizações, até mesmo quanto cada usuário conectado no meu servidor via TS ocupava. E a gente foi fazendo o cálculo e somando, e somando, e somando. A gente chegou num valor, o quanto estava utilizando sem o SQL Server estar instalado na máquina. O quanto uma máquina precisa para estar ligada, o servidor. Depois, a gente pegou esse cálculo, somou, subtraiu do meu total, e a gente viu quanto, teoricamente, o SQL Server poderia ser configurado. E aí a gente levantou um seguinte ponto, que era, a gente queria um threshold de 90%, ou seja, 10%, quando estiver faltando 10% de utilização, ele vai alertar. O que a gente fez? Tirou esses 10% e configurou sem esse cara na conta total. Por quê? Porque se eu quero garantir que ele chegue a no máximo 90%, eu não posso calcular com o uso dela cheia, porque senão eu vou estar calculando com a possibilidade de usar esse cara que já vai estar me alertando e causando um acionamento.
Então a gente pegou, fez a subtração, no fim das contas a gente chegou mais ou menos num cálculo que para um ambiente sem quase nenhuma utilização, um ambiente com pouca utilização, a gente não poderia ter nenhuma máquina com menos de 8 GB. Pela quantidade de coisas que a gente tinha instalado e quantidade de configuração que a gente precisava dar para um bom funcionamento. Então, a configuração correta facilita o trabalho no sentido de eu vou oferecer para o banco de dados aquilo que ele realmente precisa e eu vou também estar trabalhando para que o meu sistema operacional trabalhe de forma correta e não tenha uma pressão em cima do meu SQL Server. Então, isso é muito importante. Avaliem esses pontos, porque a memória ela é fundamental para o trabalho, além de ela estar muitas vezes armazenando informações em cache que me prevenem a busca desse dado no disco, o que torna o acesso ao dado muito mais rápido. Então a utilização com moderação é exatamente isso. É usar exatamente de uma forma que eu não esteja prejudicando o sistema operacional, ao mesmo tempo eu estou dando desempenho para o meu banco de dados. E é como eu comentei, a busca em cache previne a busca no disco, que na verdade nada mais é do que evitar a busca do dado sendo mecânica, eu estou fazendo o acesso a ele muito mais rápido, de forma que eu vou ter um ganho de desempenho no fim desse cara aí. Um pouquinho sobre transações em espera, então a gente tinha comentado sobre as estatísticas. Uma das questões mais importantes de ser analisada por um DBA é saber como o meu SQL Server está trabalhando, identificar os tipos de espera e saber como é o comportamento do meu ambiente, conhecer como ele trabalha e conhecer de que forma ele está sendo realmente utilizado. Falar um pouquinho do servidor em si e a gente falar um pouquinho de como o SQL Server trabalha. Eu busquei um dos recursos de alta disponibilidade mais comuns, que é o cluster, como ele funciona, para a gente ter um entendimento um pouquinho quando se fala de cluster de SQL Server. Always On Failover Cluster é uma feature de alta disponibilidade do Always On. Failover Cluster é uma das opções. E por que eu estou falando especificamente dela? Porque eu acredito que o cluster é uma das opções mais usadas e a gente tem um ponto muito interessante para falar sobre ele. Eu fiz uma solicitação para a Kendra Little, que é uma personalidade da comunidade, para poder usar essas imagens dela. Ela cedeu, então queria agradecer nesse ponto. E a gente fala sobre Cluster Aware. O SQL Server, na verdade, ele não trabalha em um cluster ativo-ativo, ou seja, ele trabalha em um cluster em um nó ativo e um nó passivo. Por que eu estou falando especificamente sobre isso? Porque muitas vezes é comparado ou questionado sobre o método de funcionamento do cluster do SQL. E na verdade o SQL Server trabalha sobre um cluster de Windows. E aí sim a gente tem uma instalação em cluster, para que esse serviço possa ser movimentado de um nó para outro. Eu tenho um cluster, nesse exemplo, o meu cluster Node 1 e o meu cluster Node 2. Eu tenho um SQL Server em um dos meus cenários e eu tenho outro nó parado, aguardando, sem utilização. Por que ele está ativo ou passivo? Porque quando eu tiver alguma queda, quando eu tiver algum problema no meu servidor principal, basicamente o meu serviço é startado no meu outro nó do cluster, e eu tenho um downtime reduzido muito baixo. Mas eu já ouvi falar assim no cluster ativo-ativo e a Microsoft fala muito sobre ele. Bom, Marcos, eu acho que tu está falando alguma bobagem. Na verdade, não. Quando eles falam sobre o ativo-ativo, que é uma oferta sobre a método de funcionamento do cluster, na verdade, a questão é a seguinte, é que eu tenho dois nós e um dos nós está trabalhando com uma instância. Como é que eu torno o segundo nó ativo? Eu instalo uma outra instância do SQL Server que vai trabalhar no outro nó. Ou seja, eu tenho uma instância trabalhando no Node 1 e uma instância trabalhando no Node 2. Aí sim eu tenho um cluster ativo-ativo porque os meus dois nós estão trabalhando. Lembrando que, a nível de licenciamento, aquele nó que passa a ser ativo, ele tem que ser licenciado, né? Então, esse é um cuidado e uma atenção bem grande para se ter,
que é exatamente sobre isso. Poxa, o ativo, na verdade, então ele está rodando uma instância em uma e outra instância no outro. Se eu tiver o crash de uma instância, basicamente o serviço vai ser migrado para outra e eu estou com os dois serviços na mesma máquina, até que eu recupere o meu nó anterior. Então, muito importante, entendam como é a funcionalidade, como que funciona exatamente o cluster, para que vocês possam explicar exatamente quando vocês forem solicitados. Eu preciso agora que o nosso DBA ofereça alta disponibilidade. Como funciona a alta disponibilidade da SQL? Funciona dessa forma. Eu estou com um gargalo no meu ambiente. Eu vou comprar mais uma máquina com a mesma configuração e vai ficar bem mais rápido. Não, não vai ficar mais rápido. Eu vou adicionar um novo nó no cluster. Eu não vou adicionar recurso naquela máquina que está trabalhando. Então, conheçam bem as soluções para que vocês possam também dar essa dica e dar esse repasse dessa informação quando forem solicitados. Outro ponto bastante importante é que vocês possam, não só além de entender como isso funciona, mas também sugerir a melhor forma de trabalhar. Para o meu ambiente, a melhor forma, a melhor solução de acessibilidade é fazer dessa forma. Ou, não é fazer dessa forma, a gente vai trabalhar com espelhamento, ou a gente vai trabalhar com Availability Group. Então, conheçam bem os recursos e entendam como eles funcionam para que vocês não sejam pegos de surpresa a hora que vocês precisarem montar uma estratégia de disponibilidade, ou vocês precisam até mesmo dar suporte para uma estrutura dessas. Então, é muito importante que vocês tenham ciência de como isso funciona e não serem pegos de surpresa. Marcos, eu ouvi falar, eu tenho um ambiente só 2008 R2 e eu ouvi falar sobre o Always On e eu queria ver como é que eu faço para instalar o Always On Failover Cluster no meu ambiente, sendo que eu já estou usando o cluster. Na verdade, quando vocês migrarem para o SQL Server 2012 e vocês configurarem o cluster, e vocês tiverem o Failover Cluster configurado, vocês já estão usando a feature do Always On. Na verdade, o cluster é a mesma coisa que o cluster 2008 R2. É que no SQL Server 2012 ele passou a fazer parte de um grupo de recursos que é chamado de Always On. Mas vocês já estão usando essa feature, ela já está no ambiente de vocês. Eu já vi muitas pessoas com dúvida, eu estou com o meu SQL Server 2012, eu recém fiz minha migração e quero passar a usar o Always On. Vocês querem passar a usar o Availability Group ou o Failover Cluster? Não, Failover Cluster, a gente já tem cluster hoje configurado. Mas vocês já estão usando. Então é um ponto bastante importante, sem saber como realmente cada uma delas trabalha e funciona. E aí falando um pouquinho de ambiente, mais especificamente, sobre conhecer o negócio e conhecer as necessidades. Um dos pontos, inclusive que, na minha opinião, é um dos maiores benefícios de um DBA que trabalha numa empresa, é conhecer como a empresa trabalha. Muitas vezes conhecer como a empresa trabalha e conhecer as necessidades te dá uma vantagem muito maior na hora de sugerir uma solução, na hora de dar até suporte à solução que a empresa já trabalha e de repente implementar uma nova ideia ou sugerir uma nova forma de trabalhar. Conheçam o cenário, conheçam como ele funciona, conheçam quais são os requisitos que a empresa precisa para atender o que a empresa está trabalhando e quais são as suas necessidades. Por exemplo, a gente está nas vésperas de uma Black Friday. A minha estrutura vai aguentar? Como é que eu vejo isso? Como é que eu sei que isso vai atender? Então, é o entendimento do cenário atual. Atualmente o meu ambiente trabalha da seguinte forma, com essa quantidade de carga de trabalho. E eu vou fazer um planejamento e um provisionamento. Isso é um dos papéis mais difíceis, na minha opinião, que é provisionar um crescimento de algo que eu não tenho uma medição. Mas daí é que entra o contato de começar a se aproximar do negócio e entender como ele está funcionando. E aí sim a gente começa a fazer um planejamento e trabalhar de forma proativa. Tentar ser um pouco menos reativo e trabalhar um pouco mais planejando e tentando oferecer a melhor estrutura antes que aquilo se torne um problema. Antes que a obrigação de oferecer um melhor cenário seja para atender a minha demanda porque eu não estou atendendo. Uma dica, eu utilizo, fica a critério de cada um, pesquisar, tem outras ferramentas no mercado. Eu acho uma ferramenta bem bacana, o SQL Monitor, é da Redgate, essa ferramenta. Basicamente o que ela faz é a busca de informações
ele armazena esses dados e a gente consegue buscar de forma histórica. E qual a importância de buscar de forma histórica? É eu poder montar um baseline de como a minha estrutura está funcionando. O que eu quero dizer com baseline? Na verdade, eu tenho uma determinada quantidade de processamento na minha instância. E eu estou armazenando isso ao longo do tempo. Então eu consigo ver que no último mês, a minha curva de utilização ela está aumentando ou ela está diminuindo. E aí com isso eu posso identificar alguns comportamentos da minha aplicação de forma um pouco antecipada. É muito importante que vocês tenham ou criem alguma forma de poder manter ou criar um baseline na empresa para que vocês possam utilizar essas informações mais estrategicamente. Eu recomendo a utilização do SQL Monitor porque para mim já fez muita utilidade e foi bem satisfatória a utilização dela quando eu precisei. Defina uma metodologia para resolver problemas. Quando eu falo em definir uma metodologia para resolver problemas, é porque, na grande maioria das vezes, a não ser alguns erros atípicos no cenário, problemas de performance, algumas coisas do gênero, elas são resolvidas, pelo menos, com o mesmo início. Eu vou analisar o que está acontecendo no banco, eu vou analisar que tipo de espera, eu vou analisar se tem algum bloqueio, que tipo de recurso está bloqueado. Isso é importante para que vocês tenham uma forma mais rápida de identificar problemas. Conforme o passar do tempo, vocês vão ver que os problemas eles são parecidos dos problemas que acontecem na estrutura. Então, tendo essa metodologia bem definida, também é um ganho e uma antecipação na hora de ter que resolver um problema. Gerencie as informações de vocês, armazenem, possuam, tenham alguma forma de estar constantemente analisando se o desempenho de vocês está sendo satisfatório ou não. E aí tem algumas dicas de algumas ferramentas e algumas opções de como buscar esses dados. O Performance Counter, a gente falou de alguns deles. SQL de Águia para fazer algumas coletas na estrutura e o Performance Analysis of Logs também para poder fazer algumas análises de como está o ambiente que você está trabalhando. Fica a dica, procurem algumas fontes para estar trabalhando a respeito disso. É bastante importante e dá um ganho bem bacana aí no final das contas. Sobre a quantidade de acompanhamento do trabalho. O trabalho do DBA não tem um ponto final. O que eu quero dizer com o trabalho do DBA não tem um ponto final? Que, na verdade, um pouquinho diferente de algumas outras profissões, o DBA, na verdade, não tem um início, onde que ele chega no trabalho, ele dá uma olhada no que ele está trabalhando, vê as tarefas, acaba as tarefas e ele pode ir para casa. Na verdade, não. Na verdade, ele é responsável por manter um ambiente, por dar suporte a um determinado ambiente. E é essa atividade que faz um pouquinho mais rico essas funcionalidades. Então não existe um checklist a se fazer todo dia. Mesmo que a gente tenha algumas atividades que são rotineiras, mas não acaba por ali. Quando eu fiz todas as minhas análises, não acabou o meu dia. Eu posso continuar melhorando o meu ambiente, eu posso continuar vendo se o meu ambiente está sendo bem administrado, se ele está atendendo às minhas necessidades, se ele está entregando aquilo que precisa e se ele pode entregar aquilo que vai ser necessitado em breve. Então isso é importante. Não tem um checklist para começar o dia e terminar o dia e fez isso e está resolvido. Na verdade, isso é um dos pontos mais interessantes. Gerenciem, acompanhem, vejam como está o cenário de vocês, porque isso é fundamental. Eu queria comentar sobre a busca do conhecimento e parabenizar todos que estão participando do Quintas da TI, que é uma forma de busca de conhecimento, falando um pouquinho mais especificamente da comunidade SQL Server. Vou falar sobre os capítulos, deixa eu só ver uma pergunta aqui, que é do William. Existe alguma forma de fazer o backup do meu banco de dados via aplicação ASP.NET MVC5? Guardar esse backup em um diretório, seja na raiz do projeto ou em uma pasta em um lugar mais seguro. William, na verdade, uma recomendação a nível de execução de backup, tanto as ferramentas de backup pagas quanto
backup feito pelo SQL Server ou até mesmo por uma solução que tu está colocando como proposta, todas elas vão executar o comando de backup do SQL Server mesmo, tá? Então, diferente disso, é possível sim, basta nesta tua aplicação chamar o comando correto do SQL Server para fazer esse backup. A única questão que eu recomendo é a utilização de backup e a gravação desses dados externos ao servidor e externos, se possível, à estrutura onde o servidor está. A gente já viu muitas vezes acontecer de backups ou ser salvo no próprio servidor, que é totalmente contra as recomendações, ou então o servidor ser salvo em uma fita, que é gerenciada por um robô, que é ótimo, bacana, mas ficava no mesmo data center. Aí, então, o cliente perdeu o data center e perdeu também o backup, porque estava na mesma estrutura. Então, avaliem essa possibilidade de ter uma estrutura separada, ou até mesmo, se não existe a possibilidade, retirar essas fitas, esses equipamentos do lugar onde eles são feitos para evitar esse problema. Na verdade, a gente só vai ter essa preocupação de precisar e pode ser muito pior. Comentando sobre a busca do conhecimento, falando um pouquinho sobre a comunidade SQL Server, falando especificamente do sqlserverrs.com.br, que é o chapter de SQL Server do Rio Grande do Sul, o chapter que eu sou chapter leader, que eu acompanho as ações, que a gente está constantemente aí botando conteúdo para a comunidade, fazendo encontros tanto locais quanto virtuais. Temos o 24 Horas do PES. 24 Horas do PES é um evento online, a gente já teve este ano a edição português do evento, é o terceiro ano que a gente consegue criar uma edição especificamente em português. Alguns anos atrás a gente dividia o horário com... a gente tinha 2 ou 3 horas do evento para falar em português e o restante era em inglês. Se fosse uma edição só nossa, 24 horas, porque são 24 sessões falando sobre SQL Server na língua portuguesa. Então é um evento bem bacana, vale a pena participar, vale a pena procurar. O conteúdo para quem se inscreveu fica disponível no site, então vocês podem baixar, assistir os vídeos de como foi. O Virtual PSPT, que é o grupo virtual de SQL Server brasileiro, da língua portuguesa, tanto Portugal quanto Brasil. Também tem uma série de posts aí centralizado do pessoal da comunidade. SQL Saturday é um evento do PES, é um evento que é um evento mais local, ele é realizado de forma presencial, em um sábado, um dia inteiro de palestras. Em abril, se eu não me engano, do ano que vem a gente vai ter a edição em Joinville do SQL Saturday. Procurem, se informem, é bacana, vale a pena participar. É uma forma de estar não só vendo conteúdo técnico de alta qualidade, como conversando com o pessoal da comunidade, conversando com o pessoal que vai estar passando esse conteúdo para vocês. Ainda falando de PES, a gente teve recentemente o PES Summit. O PES Summit é o maior evento de SQL Server existente hoje. Ele ocorreu em Seattle. Então a gente vê os grandes nomes aí da comunidade SQL Server falando sobre SQL Server, além das pessoas que desenvolveram o SQL, pessoal da Microsoft, enfim, uma afinidade do pessoal que a gente acompanha virtualmente lá falando e palestrando para a gente. Tive o prazer de estar acompanhando essa última edição e, sem dúvida, é bastante recomendado. Se puderem e tiverem condição de estar participando, é uma experiência bem bacana. SQL Server 8K, o SQL 8K, que é o canal do YouTube, a gente fala um pouquinho da comunidade, de uma forma um pouquinho diferente, conhecendo quem está falando com a gente, além de algumas outras disponibilidades, aí, alguns outros modelos de programa. Fiquem à vontade para pesquisar e depois esse conteúdo está disponível para vocês darem uma olhadinha também lá. Primeiramente, então, agradecer ao pessoal que organizou o Quintas da TI, o pessoal que tem esse projeto há algum tempo, a gente sabe o quão difícil é. E depois parabenizar todos que estão aqui, a gente sabe o quão difícil e é um horário tarde já, o pessoal está perdendo a Black Friday aí para estar participando e é muito, muito bacana. Queria agradecer a todos mesmo, o fato de vocês estarem aqui e sem dúvida nenhuma é um diferencial no mercado de trabalho.
já muitas vezes. Obviamente que a gente precisa demonstrar conhecimento, precisa demonstrar o trabalho no nosso dia a dia, mas a busca do conhecimento, essa pessoa que quer mais informação, que está fora do horário de trabalho, vendo uma palestra técnica, muitas vezes nem da tua específica área, mas para agregar conhecimento, essa pessoa tem um diferencial e as empresas buscam esse diferencial. Então, parabéns por vocês estarem aqui. Muito obrigado a todos e fiquem com meus contatos. Se tiverem dúvidas, sugestões, fiquem à vontade para me contatar. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu, cara. Sensacional o webcast. Tenho certeza aí que ajudou toda a galera aí que tem interesse por SQL, que está começando a trabalhar com SQL. Muito do que foi falado também é as práticas, né? Então isso é muito importante, né, não, Marcos? Com certeza, Thiago. Inclusive, assim, a gente vê que muito do dia a dia do pessoal acaba sendo impactado, se não diretamente, mas indiretamente pelo banco. Então, a ideia é trazer realmente um pouquinho de como a gente inicia todo esse processo, né? Como que eu começo a entender a funcionalidade do banco, né? Eu procurei até não me aprofundar em alguns pontos para que fosse realmente uma visão mais ampla e geral assim, de todo o contexto. Show de bola, cara. Parabéns. Nós do Quintas que agradecemos a sua presença e estar passando tanto aí para essa galera que acompanha sempre o Quintas. Valeu, cara. Obrigado Legal. mesmo aí por dividir esse conhecimento com a gente. Valeu, Bacana. Marcos. Show de bola. Eu queria aproveitar, Thiago, ainda eu gostaria de... Presente um Quintas da TI e nós ficamos por aqui. Obrigado a todos que mais um Quintas da TI. Um grande abraço. Thiago? Thiago.